Como saber se uma crítica é ou não é construtiva? Fala, mestre, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Aula do Brigato, o lugar onde eu me aprofundo nas reflexões que eu faço no meu Instagram. Então, se você não participa lá, tá perdendo ótimas reflexões e, inclusive, oportunidade de pôr nos comentários suas dúvidas para que quando eu abordar, ou se eu abordar aqui nos vídeos, né, eu possa também falar das dúvidas de vocês, beleza? E as reflexões do Instagram que eu não faço vídeo, eu posto no meu Telegram, mando áudios exclusivos para vocês, né? Ontem mesmo mandei um áudio de uns 10 minutos sobre uma reflexão que eu acredito ser imensamente importante, até falei de algo bem profundo e pessoal lá, né, durante a reflexão. Então, se você quiser fazer parte e não faz ainda de ambas as redes, né, os links estão na descrição, tanto do Instagram quanto do Telegram, beleza? Mas bom, vamos lá. Olha, seguinte, sempre que eu posto reflexões baseadas nisso, né, por exemplo, de crítica ou de seja uma pessoa verdadeira e tudo mais, geralmente o que acontece, né? Acontece a seguinte dúvida, mas como eu sei, né, que é uma crítica construtiva ou não? Como eu sei se a pessoa está ou não está falando a verdade? Como eu sei se eu estou ou não estou falando a verdade? Bom, nesse vídeo eu quero falar para vocês o ponto, na minha concepção, depois de alguma reflexão, né, o ponto de partida melhor, certo? Mas bom, vamos lá. Antes vamos construir isso aí rapidinho. Primeiro, né, como que você sabe que algo é ou não é mais construtivo, ou é ou não é verdade, tal, né? Com muitas vezes maturidade e experiência, né? Então, por exemplo, como que você... quando tem pessoas na sua vida que você conhece e só de você olhar, você sabe o que ela está pensando? Não existe isso? Não existe essa conexão? Bom, por que ela acontece? Porque existe algo diferente entre vocês? Talvez, mas também pela cumplicidade, pela quantidade de experiências que vocês compartilharam, pela quantidade de coisas que vocês viveram e tudo mais. Então, bom, aquele tempo de experiência, aquele tempo de relacionamento fez com que vocês ali criassem essa conexão e tivessem mais facilidade, por exemplo, num ambiente normal, numa circunstância normal, a se lerem melhor, não é? Então isso é muito importante. Bom, mas qual que é o ponto, né? Como que eu faço isso com pessoas que eu não conheço? Aí vem a outra dúvida. Bom, você pode e deve fazer isso de forma mais sábia, mas uma das questões fundamentais é justamente o quê? Maturidade e experiência. Coisas que hoje você pode acelerar demais. Veja bem, antes, com muito menos informação, o que acontecia? A gente precisava passar pelo máximo de experiências para ter melhores conhecimentos, resultados, formas de interpretar o mundo, não é? Hoje não. Hoje nós temos aqui uma gama enorme de informações, onde, claro, a gente precisa aprender a filtrar, isso se deve à experiência, por exemplo, né? Mas você tendo ali um leque de informações maior, formas de interpretar o mundo melhor, você obviamente vai ter melhores resultados para saber se uma crítica é ou não é construtiva. Só para você ter uma ideia, as 2 primeiras aulas do módulo de como dominar a arte de ler, compreender e lidar melhor com as pessoas do portal Poder Social são só fazendo análise, não só a partir de um método, mas a partir de situações e sinais práticos de como as pessoas lidam e tudo mais, para que, no caso, o aluno, o assinante, tenha uma forma maior de interpretar o mundo. Porque você pode ver como, por exemplo, quando a gente é meio adolescente, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem uma forma muito binária de interpretar o mundo. Por exemplo, se meu pai faz o que eu quero, ele me ama. Se ele não faz o que eu quero, ele me odeia, né? E você pode ver que é muito intenso isso. Você me ama. Aliás, você me ama, pai, obrigado, né? Eu te amo e tal. Não fez o que eu quero. Você me odeia, você não gostaria que eu tivesse nascido e tal. Uma coisa muito, muito extrema, não é? Por quê? Porque, claro, há uma imaturidade, há uma série de questões que a gente podia falar, mas não vem ao caso. Só que um ponto fundamental é justamente esse. Vamos dizer assim, a maquete do mundo na cabeça do adolescente ainda é muito pequena e está lidando com muitas situações novas, não é? Então, quando a gente abre esse leque, como por exemplo é o maior fundamento do portal Poder Social, apresentar a vocês o máximo de ferramentas, interpretações do mundo que a gente tem ali disponível sobre a arte, dominar a arte de ler, compreender, lidar melhor e até se proteger das pessoas, mas você vai aprender. Então, bom, vamos lá. Então já vimos aqui que não tem fórmula mágica, certo? Muitas das coisas nós temos ali a necessidade de ser maduros, ter mais experiência, e tem várias formas de se conseguir ela, certo? Uma delas é estudando com quem passou ou se dedica a estudar aquela arte, por exemplo, o portal Poder Social, certo? Mas agora, vamos supor então que você não tenha nada disso, beleza? Você não tenha absolutamente nada disso. Qual que é a melhor forma de você definir se uma crítica é ou não é
construtiva, né? Se eu tivesse que, por exemplo, falar comigo, com o Thiago Brigato lá do passado, né, sem saber o que sabe hoje, o que eu falaria para ele? Bom, eu falaria a seguinte questão: Thiago, todas as críticas são construtivas. Quando eu ficasse espantado, eu falaria assim: sabe como? Se elas forem verdade, você aprendeu algo sobre você. Se elas forem mentira, você aprendeu algo sobre a pessoa. Bom, primeiro, isso é muito importante, né? Inclusive postei lá no meu Instagram, foi uma das postagens que mais rendeu feedback na semana passada. Bom, segundo ponto, né? Então mostra que isso se conecta com muita gente, né? Agora, um ponto fundamental é, por que isso é tão importante? Primeiro, porque quando nós estamos, de certa forma, formando a nossa identidade, personalidade, o que quer que você queira colocar, mas quando a gente está subindo a ladeira, talvez, mais dificinha da vida, né? Que é tentar entender ali coisas praticamente incompreensíveis, ainda mais com um turbilhão de emoções, né? O que muitas vezes acontece, e isso se estende hoje muito à fase adulta para muitas pessoas, né? Mas o que acontece? A gente simplesmente nega a crítica. Porque doeu, né? Crítica geralmente dói, sendo verdadeiro ou mentira, né? Sendo verdade ou mentira, elas doem, eu rejeito, e aí eu simplesmente perco a probabilidade de aprender com aquilo, né? E muitas vezes eu minto. Então o que acontece? Eu não só nego o feedback, como eu ainda crio uma teoria, talvez inventiva, fantasiosa sobre mim, né? Para que eu não incorpore aquilo porque dói, né? Então, por exemplo, talvez eu tenha sido um adolescente idiota em determinado momento, alguém falou isso pra mim, eu só neguei. E aí o que eu faço? Continuo com aquele mesmo comportamento, talvez o intensifique para afrontar quem me criticou, e aí com isso eu vou conseguindo sempre péssimos resultados, seja no meu relacionamento, no meu trabalho, ou o que quer que seja, não é? Então, bom, qual que é o ponto fundamental dessa reflexão? Primeira coisa, ela abre a porta para você receber de forma muito mais madura, né, as críticas que acontecem a você. Por quê? Porque você sabe que independentemente do teor, se é verdade, se não é, de antemão, você ainda vai pensar sobre isso, mas de antemão você já sabe que você pode evoluir. E se você não vê essa linha de pensamento que é eu aprendo mais sobre a pessoa, você só nega, né? Você só simplesmente fala, não, vai te catar, você não sabe nada de mim, ou tal, enfim, né? E bom, então você assume isso, né? E até vem um ponto importante que eu quero falar, que é para você tomar cuidado, e é por isso é tão importante até você entender isso que eu tô falando, porque você vai lidar com pessoas infinitamente cruéis, assim. Né? Se você pegar hoje nas redes sociais, claro, ainda tem, né, a questão dos caras as pessoas, aliás, nas redes sociais serem extremamente agressivas, não necessariamente no mundo real serem, né? Mas, então as pessoas escrevem, falam, pensam, coisas muito cruéis, coisas muito injustas, então você vai com certeza ser vítima de um comportamento assim uma hora ou outra, seja na internet, seja na vida real, digamos assim, né? Então é muito importante você ter essa linha, porque se você apenas olha como um espelho aquilo ali, você nunca entende e nunca recebe com menos pessoalidade o que acontece, né? Então você de fato toma como um ataque, né? E muitas vezes não é um ataque, é uma pessoa totalmente, sei lá, enfim, uma pessoa nada a ver, sem noção, que tá falando merda. E aí você pega e fala, puta, entendi, essa pessoa é uma pessoa sem noção que está falando merda, né? Então, bom, esse é o primeiro ponto, você se abre. Segundo ponto, você reflete mais, né? Então essa é uma das formas fundamentais de você entender, poxa, já que tem dois caminhos, já que nós adolescentes somos binários, né? Pensando com a cabeça de adolescente, como eu disse, ponto de partida, né? O que acontece? Como a gente tem essa forma de pensar binária, temos dois caminhos ali, né? Então, só que uns dois caminhos mais inteligentes. Não são os caminhos de, será que é verdade ou não é, né? Não, eu tenho dois caminhos, ou eu aprendo sobre mim, ou eu aprendo sobre a outra pessoa. Ou eu aprendo sobre os dois, né? Então você pega aquela crítica, você reflete sobre aquela crítica, você talvez veja o vídeo na tua cabeça do que aconteceu, antes da crítica e tudo mais, daí daqui a pouco talvez passe um vídeo de como é o relacionamento de vocês e blá, 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 beleza. E aí o que acontece? Você nesse trabalho de reflexão fica uma pessoa mais sábia e madura para definir melhor se as críticas que você recebe e tudo mais, elas tendem a ser, ou se aquela crítica em específico, não vamos falar de coisas gerais, mas se aquela crítica em específico, né, ela tem ali o seu quê de verdade ou o seu quê de mentira. Bom, feito isso,
você chega na conclusão de se é verdade ou se é mentira, e aí você muda ou melhora o seu comportamento, seja com você, por exemplo, puta, fui idiota, não serei mais idiota, ou, por exemplo, com a outra pessoa. Então, por exemplo, aprendi que a pessoa é um idiota, certo? O que eu faço? Ah, então tá, essa pessoa é um idiota. Simplificando bastante aqui a linha de raciocínio, tá? Ela é uma pessoa idiota, beleza, então eu me afasto dela, ou eu tomo cuidado com o que eu falo com ela, pra ela, ou eu tomo cuidado com certas atitudes na frente dela, ou não sei o que, sacou? Então olha só como a gente na verdade faz um caminho diferente. A gente recebe a crítica, a gente expande a crítica e termina numa ação mais saudável. Esse é o fundamento, vamos dizer assim, de você aprender e melhorar na sua evolução, no seu conhecimento pessoal e por aí vai, não é? Só que, como eu disse, se você não usa essa ferramenta, você simplesmente nega porque você se sente atacado ou atacada. E, por exemplo, muitos comentários eu vejo, como até esses dias eu vi de um vídeo, de uma aula, né? A pessoa, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É impressionante, tudo bem que eu entendo, tá? Porque é um ambiente de feedback e tal, um ambiente de aula. Vamos dizer assim, há diferença entre o ambiente de aula, que é mais ou menos o que nós temos aqui, versus o ambiente social, que talvez a pessoa não agisse assim, né? Mas, por exemplo, esses dias eu recebi um comentário onde a pessoa descumpriu totalmente o que eu disse na aula, certo? No caso ali, de uma forma um pouquinho mais, enfim, né? Mas colocou lá, mas depois ela falou, nossa, eu preciso muito aprender a fazer isso que você falou no vídeo. Eu falei, mas ué, por que você não utilizou dessa chance aí, né? Que você tinha de fazer um comentário baseado no que foi explicado no vídeo? Não, a pessoa descumpriu ali, naquela mesma oportunidade. Então, o que diz, por exemplo, eu vejo aí, né? Vejo a possibilidade de, puta, peraí, deixa eu ver, fez sentido esse feedback? Será que eu preciso melhorar nisso ou não? E aí eu vou lá e talvez melhore. Mas eu aprendo também sobre a pessoa, só que claro que eu não tô nem aí, porque eu nunca, nem sei quem é, né? Geralmente são nicks que a gente nem tem o nome, é foto, nem é a pessoa e tal. Mas de qualquer forma, vamos supor que eu me relacionasse com essa pessoa. Eu ia entender, ia compreender que, olha só que loucura, né? A pessoa tá fazendo uma crítica a mim, né? Sendo que ela mesma não está conseguindo aplicar o que ela mesma diz que que ela deve melhorar. Então veja bem, e é um pouco do que acontece no ramo das críticas. Eu critico uma pessoa, certo? Sem olhar porque eu tenho que melhorar, né? Então eu aprenderia muito sobre aquela pessoa e provavelmente modularia ali o meu comportamento. Deu para entender então o ponto fundamental do todas as críticas podem ser construtivas? Se for verdade, você aprende sobre você, e se for mentira, você aprende sobre a pessoa. Faça essa aplicação de ferramenta, eu garanto para vocês. Vocês terão muito mais calma, tranquilidade, lembrando sempre que é uma habilidade, certo? Não quer dizer que sempre será, hora ou outra você vai se pegar discutindo na tua cabeça e tal, mas de qualquer forma, você vai aprimorando essa habilidade, né? Você vai entendendo melhor, principalmente para lidar com o mundo hoje, que é muito, mas assim, hoje, né? Sempre foi, isso é do ser humano isso aí, mas que critica demais e que muitas vezes é cruel e totalmente injusto porque não consegue olhar para si próprio e ainda aponta o dedo pro outro. Bom, eu falo até isso porque eu vi ontem um debate e eu vi uma cena tão triste assim, desse tipo de comportamento, só que foi uma ofensa muito, muito pesada. E esse é o mundo, então que a gente saiba lidar. Eu espero cada vez mais facilitar com os meus vídeos, com as minhas reflexões e principalmente, né, com as aulas que eu disponibilizo semanalmente no portal Poder Social e no Reflexões, de uma forma extremamente acessível. Recebi inclusive esses dias o feedback de um aluno e fiquei muito feliz porque de fato é isso, né? Eu quero trazer o máximo de qualidade da forma mais acessível que eu puder para vocês, tá certo? Então é isso. Como eu sempre, deixa nos comentários, aliás, né, se você vai usar essa ferramenta. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima reflexão.